Amém. Então nós temos visto que a lei passou, Moisés está morto, e que depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, um novo sacerdócio foi inaugurado. E nós participamos desse sacerdócio. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e Pai. Isso aqui em Apocalipse 1,6 e 1 Pedro 2,9. Ou seja, com a abolição do sacerdócio levítico, aquele sacerdócio que era exercido por Levi, uma das 12 tribos de Israel. A tribo de Levi foi escolhida especificamente por Deus para isso. Todo mundo conhece bem isso. Ou seja, pela prescrição do sacerdócio levítico de Levi, pela prescrição, a abolição, o passamento, a caduquice do pacto mosaico e do sacerdócio levítico. Isso pode ser visto em Mateus, só para os irmãos não olhar depois, essa questão da caduquice do sacerdócio levítico e do pacto mosaico, isso pode ser visto em Mateus 27, 51, em 2 Coríntios 3, 11, em Hebreus 7, 11, aí continua Hebreus, 8, 7, 8, 13, 9, 10 e 10, 9. São alguns dos textos que falam que o sacerdócio levítico, o pacto mosaico, passou, caducou, prescreveu, já era. Igual vai lá no remédio, olha na bula, data de vencimento, 26 de abril. Hoje é 27, pode jogar fora porque virou veneno, não serve mais. E com a prescrição do sacerdócio de Levi, do pacto mosaico, Cristo inaugurou um novo sacerdócio. E nós fazemos parte desse novo sacerdócio, que as Escrituras também chamam de ministério do Espírito, em 2 Coríntios 3, 6 e 8, junto com aqueles outros dois textos de 1 Pedro 2, 9 e Apocalipse 1, 6, que falam que nós fazemos parte desse sacerdócio. E com a caducação do sacerdócio levítico, do pacto mosaico, Cristo deu origem a um novo sacerdócio. E as Escrituras dizem que esse sacerdócio é a segunda ordem de Melquisedeque. Melquisedeque significa o meu Meleque é Sedeque. O meu rei Meleque, Davi, Meleque Israel. Meleque é rei e Sedeque, Sadik, Sadik Katamai, Efraim, Sadik Katamai. Como a palmeira florescerá o justo. Como a Tamar, a palmeira, florescerá o Tsedeque. Sadik Katamai. Então, Sadik, Tsedeque, esse som aí é justo. E Melech, rei. Então, Melech Sedeque é rei de justiça, ou seja, o meu rei é justo. Porque o novo sacerdócio que Cristo inaugura, ele não inaugura segundo uma eleição, ele não inaugura segundo algum, segundo algum mérito que alguém possa ter. É baseado naquela justiça que ele provou e comprovou e que ele agora delega, imputa, dá a qualquer um que creia. Se você crê, você é justo. Tem dezenas de textos que falam que desperdício seja um outro assunto, é a ação da justificação. Então ele inaugurou um novo sacerdócio. E o livro de Hebreus, o Melquisedeque, a gente tem que falar dele, ele aparece lá em Gênesis 14, 18. Todo mundo talvez conheça bem o texto. Houve uma coligação de reis que invadiu a Palestina com o intuito de saquear mesmo. Isso era típico daquela época. Um povo ia ficando mais forte, aí ele achava, eu posso ir ali, dar cocão no outro e tomar o pirulito dele. Agora acontece na escola. É um bullying a nível exércitos, a nível internacional.
Às vezes o rapaz, a nação, aquele país, ele não era tão forte assim para ele dar o cocão no ouro e tomar um pirulito, ele fazia uma turminha. Não sei se é turminha. Ele fazia uma gangue, né? Eu, por exemplo, quando era adolescente, eu fazia parte da máfia do Queiçara. A gente ia lá para a floresta brigar com o pessoal da floresta, ia lá para o Prado brigar com o pessoal do Prado. Eu já apanhei uns 20 caras de uma vez, mas também já juntei junto com esses 20 e bati em um. Isso era normal na época, antigamente tinha isso. Hoje em dia é no tiro e na faca, né? Antigamente era só no soco. Lembra? Acho que ninguém tem mais ou menos dessa época, né? Desse negócio de juntar a turminha e dar cocão no outro. Olha lá o irmão Amaro, você já deu o cocão do outro para tomar o pirulito. Então, juntaram ali vários reis, isso está em Gênesis 14. Juntou ali uns 4 ou 5 reis e falou: vou lá tomar o pirulito daquele outro pessoal ali. E o Ló, porque ele estava no lugar errado na hora errada, como sempre, né? O Ló só estava no lugar errado na hora errada. Aliás, não era nem para ele ter acompanhado o Abraão. Quando o Abraão saiu de outros caldeiros, porque ele falou: deixa a tua terra, a tua parentela, a casa dos teus pais, deixa todo mundo aí, vem para o lugar que eu vou te mostrar. Ele arrastou o sobrinho dele junto. O sobrinho dele só ficou em lugar errado, na Campina, em Sodoma e Gomorra, aqui nesse lugar onde ele estava, quando os reis vieram tomar o pirulito dos cananeus. E ele foi levado junto com os cativos de guerra. O Abraão falou: não, meu sobrinho ninguém mexe não. Aí ele foi atrás. Ele juntou uma turma de homens, não lembro quantos, algumas centenas de rapazes, e foi 318 homens, está lá em Gênesis 14, 14. Ele juntou 318 rapazes, não é dos empregados dele. Você vê como é que Deus estava com ele. E ele com 318 pastores, não eram guerreiros, eles eram pessoas que trabalhavam para ele. Foi atrás dos exércitos desses 6, deu o cocão deles, pegou os pirulitos de volta, pegou o Ló de volta e voltou. Quando ele estava voltando da guerra, aí aparece essa figura. Esse personagem Melquisedeque aparece aqui no livro de Gênesis, depois ele aparece de novo no Salmo, um Salmo de Davi que nós vamos citar, o Salmo 110, e depois ele aparece várias vezes no livro de Hebreus. A pessoa de Melquisedeque, que faz tipo de Cristo, que faz uma sombra de Cristo nos sacerdotes que ele inaugurou, ele só aparece nesses livros. Aqui em Gênesis 14, no Salmo 110, em algumas passagens de Hebreus. E aqui, Gênesis 14, aparece esse rapaz aqui, ó, Gênesis 14, 15, 18. Abraão está voltando da guerra, no 17. Melquisedeque, rei de Salém, Gênesis 14, 18. Trouxe pão e vinho. Bem interessante, né? Pão e vinho. Era sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo. Porque quando você estuda os nomes de Deus, tem um estudo sobre os nomes de Deus. Várias Bíblias têm esse estudo. Deus, ele é El Shaddai, El Elyon, Elohim, Hashem. Ele tem vários nomes. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Tem os nomes mais básicos e tem os nomes mais compostos. Ele, por exemplo, é o Yahweh, o YHWH, e o Yod-Re, Vav-Re, no hebraico, o Jeová, o Javé. Mas aí depois esse nome Javé, o Yahvé, o YHWH, o Yod-Re, Vav-Re, ele vai se associando com outras palavras conforme a circunstância, e Deus, conforme o livramento, ele vai adotando esses outros nomes. Quando ele sustenta Abraão, ele é o Olam. Quando ele sustenta, ele dá uma vitória, ele é Jeová Nissi, Jeová Tsidbebaor, que é o dos exércitos, aí vai, tem vários. Quando Deus se relacionava com os gentios, porque até a chamada de Abraão, Israel não existia. Todas as nações eram nações na presença de Deus, a partir da Torre de Babel. Abraão, com a chamada de Abraão, um novo povo passou a ser composto, eleito, formado. Então, o Deus que se relaciona com as nações é o El Elyon, é o Deus Altíssimo. Pode observar nas Escrituras, todas as vezes que Deus está se relacionando com as nações,
ele se apresenta como o Altíssimo. O Altíssimo. Então esse sacerdote Melquisedeque, ele não era judeu, ele não era levítico, porque Abraão ainda estava sendo chamado. A nação de Israel não tinha sido formada. Então Melquisedeque não é da tribo, não é da nação de Israel. Ele não é da tribo de Levi, porque Levi nem nasceu ainda. Levi é bisneto de Abraão. Abraão vai ter Isaac, Isaac vai ter Jacó, Israel vai ter Levi. Então esse Melquisedeque não tem nada a ver com a nação de Israel e nem com o sacerdócio levítico. As escrituras, tem até quando você entra na internet, você vê que tem muita coisa que se fala a respeito desse Melquisedeque, porque tudo que é assim mais obscuro, que a gente tem pouca informação, aí todo mundo fica curioso. Todo mundo, como diz lá na terra do São Amâncio, quer assuntar. Não tem essa linguagem do mineiro? Todo mundo quer assuntar, quer saber. Então os teólogos, eles inventam, e eles criam, e eles interpretam, e eles deduzem um monte de coisa a respeito desse Melquisedeque. Mas o que a Bíblia fala dele é que ele apareceu aqui. O rei justo, o Melquisedeque, que era um rei de paz, rei de Salém, Shalom, né? Ele vai ao encontro de Abraão, ele chega com um pedaço de pão, uma taça de vinho, e se apresenta como sacerdote do Deus Altíssimo. E o verso 19 diz que ele abençoou ele, Abraão, e disse: bendito seja Abrão, que nem chamava Abraão ainda, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, houve um reconhecimento da parte de Abraão para com a autoridade desse sacerdote. Existem pessoas que interpretam que ele era o próprio Sem, o que na época ainda era vivo, o ancestral de Abraão, há 5 gerações antes. Tem gente que crê que isso aqui é uma teofania, ou seja, é o próprio Cristo aparecendo antes dele vir como homem encarnado. E aí existem várias teorias, mas o que importa é que esse rei, pelas características dele, que a gente vai ver, ele até Hebreus 7:3, nós vamos ver os vários versículos de Hebreus que falam a respeito desse Melquisedeque. Mas em Hebreus 7:3 diz 7:1, né? Porque este Melquisedeque, Hebreus 7:1, o escritor de Hebreus, nós não sabemos quem está falando a respeito desse episódio aqui de Gênesis 14. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abrão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, e depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Verso 3, que é o que eu queria chegar de Hebreus 7:3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Essa pessoa, porque as escrituras não falam nada a respeito desse rapaz, dessa pessoa, Melquisedeque. Não fala quem era o pai dele, quem era a mãe, de onde ele veio, de que tribo, se ele era jafetita, descendente de Jafé, se ele era semita, descendente, se ele era camita, de qual dos filhos de Noé ele veio, de onde ele veio, quem era a mãe dele, quem era o pai. Ou seja, ele é uma figura intrigante por esse aspecto de não ter citação das origens dele. E isso era incomum na época. A gente até falou disso aqui outro dia. Todo rei, todo sacerdote, né? Até o Marcelo citou, Josué, filho de Nun. Né? Sempre que alguém é citado nas escrituras, principalmente se for um rei e sacerdote, que é o caso de Melquisedeque, além de rei, ele é sacerdote, cita-se a origem dele. Fulano, filho do Beltrano, da tribo tal. E ele aparece em Gênesis, faz uma cena e some. E nunca mais aparece. Nesse aspecto dessa aparição
pouco explicada desse personagem das Escrituras, Deus permitiu que fosse dessa forma e revelou nas Escrituras que foi dessa forma, exatamente para que ele pudesse tipificar a Cristo no novo sacerdócio que Cristo inaugurou com a sua morte e ressurreição. Porque Cristo, como Deus, Jesus Cristo como Deus, que veio aqui, encarnou e tetelestou e completou uma obra, ele também, apesar de humanamente falando ter uma genealogia, ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi, ele é filho de Maria, ele é filho legal de José, ele viveu no ano tal, ele fez tal coisa, morreu no ano tal, sob tais circunstâncias. Como Deus, ele também não tem origem e nem tem fim. E o sacerdócio que ele institui não é baseado no chamado humano, nem no fato dele ser israelita, nem no fato dele ser da tribo de Judá, nem no fato dele. Não é baseado em nada terrestre, é baseado nas suas credenciais celestiais. Que nós vamos ver aqui também que o tabernáculo e o templo que Moisés e que Salomão construíram foram construídos de acordo com um modelo que foi apresentado para eles lá do céu. A gente que já estudou o livro de Apocalipse, nós vimos que várias vezes e abriu-se o céu e viu-se a Arca da Aliança e viu o templo de Deus. Lembra, Elaine? E o templo de Deus se encheu de fumaça e ninguém podia entrar. Lembra dessas passagens? Nós vamos ver que tem ali uns 8 ou 10 textos em Apocalipse, em Hebreus, em outros lugares das Escrituras, em Êxodo, que fala que existe um tabernáculo lá no céu, que existe um Santos dos Santos lá no céu, que existe uma Arca da Aliança lá no céu, e que esse templo e esse tabernáculo que já existiu lá em Israel, construído por Moisés, construído por Salomão, construído por Esdras e Neemias, reformado por Herodes, que o anticristo vai inaugurar, todos são uma cópia, todos seguem um modelo, talvez os irmãos já tenham visto esse texto, de um outro que tem lá no céu. Na realidade, o sacerdócio de Levi, o sacerdócio humano, o sacerdócio da lei, o sumo sacerdote da lei, o templo da lei, os rituais da lei, todos eles apontam, fazem e são uma sombra e são um reflexo de um sacerdócio maior, mais alto, superior, de maior qualidade que existe lá no céu, do qual Cristo é o sumo sacerdote, que já existia antes de Israel. Enquanto de Israel estava aqui, ele era apenas uma cópia, uma réplica desse lá em cima, e depois que esse sacerdócio, templo e cerimoniais levíticos e de Israel e mosaicos caducaram, ele permaneceu, ele nunca deixou de existir. O sacerdócio celeste, ele vem antes do mosaico, conviveu com o mosaico era só uma cópia, um reflexo, uma sombra lá do outro, e caducou o mosaico, ele continua existindo. Nós vamos ver aqui, por exemplo, aí, passados 1000 anos, depois desse encontro de Melquisedeque com o Abrão, o Davi, pelo Espírito, lá no Salmo 110, 4, ele profetiza, nós temos um irmão, se não me engano é o cunhado da Márcia, que sempre fala, né, eu penso que ele ainda fala isso, não deve ter deixado de que o Davi era uma pessoa atípica, ele vivia o Novo Testamento no Velho, lembra? O Ivan sempre fala isso. O Davi, ele tinha um entendimento muito grande da graça, apesar dele viver na lei. Aliás, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele tinha uma pessoa que pecava, era o Davi, né? Acho que é por isso que ele tinha conhecimento da graça, que ele experimentava muito da graça. Então, lá no Velho Testamento, por ele já viver a dispensação da igreja, lá na época de Moisés, ele pelo Espírito, fez essa profecia, profetizando o estabelecimento do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que foi inaugurado para nós oficialmente com a ressurreição de Cristo, e do qual nós fazemos parte. Lá no Salmo 110, 4, ele já por antecipação
1000 anos antes da efetivação do sacerdócio Melquisedeque pela ressurreição de Cristo, e ele já profetiza. Bom, morre. Ele já profetiza, Salmo 110, 4. Jurou o Senhor, todo mundo já está no Salmo 110, 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o Davi, 1000 anos antes da efetivação, que já existia. Como foi falado, o sacerdócio de Melquisedeque não tem origem, não tem fim, é eterno, é perpétuo. Mas ele foi efetivo para os seres humanos a partir da morte e da ressurreição de Cristo. Ou seja, a partir da consumação. Porque isso é até mais complexo, não sei se vai dar tempo da gente entrar. Cristo, ele verteu o seu sangue na cruz. Lembra daquela passagem que a Maria, lá na porta do sepulcro, quer tocar em Jesus? Falou, não me gosta não, porque eu ainda vou subir ao Pai. Porque o sumo sacerdote, lá na Velha Aliança, está lá em Levítico 16, parece, quando ele ia fazer a oferta pelo pecado do povo no dia do Yom Kippur, tinha todo um cerimonial. Ele tinha que se vestir de linho, linho é tipo da justiça, né, símbolo da justiça. Ele não podia ter contato com mulher, ele não podia encostar no defunto, ele tinha que se lavar, ou seja, tinha todo... Isso tudo faz parte do cerimonial da Velha Aliança, que aponta para o sacerdócio e para o ofício maior e superior de Cristo. Por isso que Cristo, quando a Maria chorando lá na porta do sepulcro, na manhã do domingo da ressurreição, quis tocar, ele falou, não encosta não, porque eu preciso ainda terminar o meu serviço. Eu já morri na cruz, já verti o sangue, já esperei o prazo legal para comprovar que eu sou defunto, porque um judeu, isso é um outro estudo, o atestado de óbito na cultura judaica só é dado a partir do 3º dia de morto, porque nas culturas orientais, quando uma pessoa morria, isso era a crença de todos os povos da antiguidade. A alma, o espírito da pessoa ainda ficava ali rondando o cadáver. Isso era uma crença, né? Isso não é bíblico. O espírito do morto ainda ficava 3 dias rondando o presunto, né? o defunto, o cadáver. E muitas vezes, em algumas circunstâncias, dentro desse prazo de 3 dias, a pessoa revivia. Muitas vezes podia ser aquela doença, existiam inúmeras circunstâncias, mas era uma crença na antiguidade que a pessoa só é dada realmente como morta depois de 3 dias. Tinha que completar 3 dias de defunto. Por isso que, mesmo quando Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha do Jairo, os judeus ainda não se convenceram. Não, ressuscitar até 3 dias é normal. Aí, por isso que ele aprontou aquela com a liderança de Israel. Eu falei, então quer dizer que as outras ressurreições da filha da viúva de Naim então não valeu, não? Então eu vou deixar o cadáver apodrecer. Lázaro, você pode apodrecer aí dentro. Vou esperar, não é nem 3 dias, não, vou esperar 3,5, 4. Para vocês terem certeza. Por isso que os judeus ficaram, foi o que assombrou eles. Porque o Lázaro realmente tinha recebido o atestado de óbito. Ele tinha tido os 3 dias de morto. Carlos, mas esse atestado, isso era uma crença antiga, não no princípio... Eu falei isso aqui. Judaico, né? Não, os judeus também criam assim. Todas as culturas da antiguidade criam assim. Que uma ressurreição até 3 dias de morto, antes de se completar os 3 dias, era uma ressurreição possível. Era algo que podia acontecer. Após 3 dias de morto é impossível. Impossível. Mas não era uma crença... É uma crença de todos os povos da antiguidade. Os egípcios, os babilônios, os judeus, os cananeus. Não tem fundamento bíblico. Não, eu falei isso aqui, isso não é bíblico. Okay. Isso é uma crença da antiguidade. Porque essa crença poderia anular a própria ressurreição de Cristo.
Cristo. Não anula porque ele esperou os 3 dias. Então, exatamente, é o terceiro dia. Deus desce no nosso nível cultural se necessário for. Mas não é fundamento bíblico, é uma crença antiga. Não, todos os povos da antiguidade criam assim. É possível ressuscitar até o 3º dia. Após o 3º é impossível. Por isso que Cristo ressuscitou ao 3º dia e ele fez questão de ressuscitar Lázaro só depois do 3º dia. Para o judeu falar assim, até o 3º dia é fácil. Porque após o 3º dia é impossível. Impossível. E Cristo, ele seguiu essas... Como é que eu diria? Esses protocolos. Né? Porque o Evangelho a gente tem que, se necessário for, a Bíblia fala em vários lugares a respeito disso, muitas vezes você não tem a obrigação de fazer aquilo. Mas por uma questão da consciência do próximo, você faz. Né? Por amor ao outro lá. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso, mas se o outro lá acha que tem que fazer, e se não fizer isso, vai gerar um empecilho para que depois a pessoa escute o Evangelho, eu faço, beleza. Eu sofro esse dano, eu sofro esse prejuízo, eu fico com esse prejuízo só para não te atrapalhar nascer de novo. Só para você depois vir para o inferno. Igual Cristo, não tinha necessidade nenhuma dele ser batizado, o batismo de João, por causa do arrependimento dos pecados. De pecado que ele tinha que arrepender. O João até falou, não vou te batizar, não, vamos seguir o protocolo, só para o pessoal não ficar falando. Não tem só que o pessoal fala, né? Então vamos batizar aí, não tem problema nenhum. A água vai secar depois mesmo. Eu enxugo aí com a toalha, tranquilo. Não vou ficar molhado para sempre, então deixa, beleza. Vamos seguir o protocolo. Né? Então, ele não tinha obrigação de seguir esse protocolo, mas ele seguiu o protocolo. Também tinha o próprio testemunho do João Batista, que aconteceu no batismo. Né? Então, sim. Estava no coração de Deus. E então o Davi, ele vivia por antecipação a graça, ele viveu muito na graça, ele pecou muito, né? Ele deu essa profecia de que Cristo, após a sua morte e ressurreição, ia efetivar um novo sacerdócio, do qual nós da igreja fazemos parte. E as escrituras no livro de Hebreus, ainda que ele se leu essa figura histórica, Melquisedeque, é citado só em Gênesis 14, e depois ele é usado como uma figura profética do sacerdócio de Jesus Cristo ressurreto, no Salmo 110, ele aparece algumas vezes aqui em Hebreus. Por exemplo, em Hebreus 5:10 diz, agora pode ficar em Hebreus, nós vamos em vários textos de Hebreus, né? Hebreus 5:10, que Jesus Cristo é chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o rei de justiça. Em Hebreus 3:1 diz, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Nós estamos nessa aí. Lembra lá? Do 2 Coríntios 3:6, 1 Pedro 2:9 e Apocalipse 1:6? Nós estamos nessa. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai, esse é Hebreus 3:1. Considerai a Jesus Cristo apóstolo, ou seja, o enviado por Deus, e sumo sacerdote da nossa confissão. Em Hebreus 7:15. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque, eu sei que já não tem crase mais. Uma crase é sempre bom. Ainda está valendo? O meu chefe, quando eu digito mesmo, ele exige a crase. Eu não coloco mais crase. Porque aparece o risquinho vermelho embaixo. Tira a crase. Nós estamos aqui no 7:15. Se a semelhança de Melquisedeque se levantaram o sacerdote. Pois os irmãos, talvez nós ainda vamos estudar Hebreus, né, irmão? Aí nós vamos ver essas coisas nos seus contextos. Estou só mostrando as citações que se faz do sacerdócio de Melquisedeque no livro de Hebreus. Hebreus 7:26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Eu estou lendo o texto, né? No 7:26. Hebreus 7:26. Agora em Hebreus 8:1. Ora,
Está aí do outro lado, deixa eu traduzir. Não, isso ele leu o texto, não? Não, só Oi. porque você tinha falado 5, 10, mas você não sabia. 5, 10, 3, 1, 7, 15, 7, 26 e agora o 8, 1. Ora, o resumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote. E ele é assim tão tchan que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Esse foi Hebreus 8. Agora em Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, como da obra tetelestada, né? Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, ou seja, nós estamos falando aqui daquilo que eu citei, que ele está lá ele oficializa, é assim que fala, né? Ele oficia, ele exerce o seu ofício, né? Junto a um sacerdócio que é superior. Aquele que a Maria quis impedir, tocá-lo, ele falou, não me encosta não, porque eu tenho que ir lá apresentar a expiação pelos pecados de Israel, que vão se estender a toda a humanidade. Aí ele foi lá e derramou o sangue dele lá no Santos dos Santos do céu. Isso é um assunto interessante, o sacerdócio de Cristo. Aí ele inaugurou o sacerdócio e passou a ser o sumo sacerdote. Já em Hebreus 5:6, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melequisedeque. A mesma coisa é repetida em Hebreus 7:17, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melequisedeque. Em Hebreus 7:21, vocês viram que o 5:6 e o 7:17 é igual, né? Vamos dizer, a sua mansa é igual. Em Hebreus 7:21, mas este conjuramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, agora ele está citando o Salmo 110, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E em Hebreus 6:20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E, para fechar, em Hebreus 7:24, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ou seja, esses aqui são os 1, 2, 3, 15, 12, não sei, os vários textos de Hebreus que citam Jesus Cristo como sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o sacerdote que está acima dos outros sacerdotes. Por isso que é sumo, né? Que é o supra, é o que está acima. E Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, ele obteve a autoridade e a autorização para efetivar esse sacerdócio. Nós sabemos que Israel está posto de lado, mas não está rejeitado. Que Israel está de molho. Ele está marinando. Que Israel está provisoriamente fora da instrumentalização de Deus. Ou seja, Deus, nesse momento, a não ser que o judeu se converta e entre na igreja, Israel está obsoleto, está fora de uso. Mas quando o judeu converte, ele não passa mais a ser chamado. Ele é o assunto de Efésios. Aí ele passa a ser parte da igreja. Na igreja não tem separação lá. Aqui é brasileiro, aqui é ugandense, aqui é chinês, aqui é judeu. Na igreja é um tutti-frutti. Ele pega todo mundo e põe no mixer, né? Oi. Só que você entendeu assim, Israel está no molho. Porque eles não quiseram receber o Messias. Já era para ter acontecido o reino milenar, já era para a gente estar morando na Nova Jerusalém há 1000 anos. Mas eles não receberam.
Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam. Eles não receberam o sumo sacerdote que estava. Eles não receberam Jesus Cristo em nenhum dos seus ofícios. Nem como profeta, nem como sacerdote, nem como rei. Mas Jesus foi totalmente rejeitado, porque Jesus Cristo é o único que reúne os três ofícios. Você sabe, o judeu que fosse rei não podia ser sacerdote, porque para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, para ser rei tinha que ser da tribo de Judá. Não tinha jeito do cara ser de Judá e Levi ao mesmo tempo. Meso a meso. Eu sou metade judeu, metade. Por isso que Jesus é a segunda ordem Melquisedeque, o rei justo. Ele estabeleceu esse novo sacerdote sobre a sua justiça. Israel está de molho, vamos falar, está desativado. Está no stand-by. Mas Israel, todas as promessas, os pactos prometidos a Israel se cumprirão literalmente. No momento que a igreja ser arrebatada, Deus volta a tratar diretamente com Israel. Exatamente. É a última semana de Daniel, a grande tribulação. É como se a cruz estivesse aqui, um intervalo que a igreja, né? A igreja tirou a igreja, foi arrebatada, esse tempo fosse como se voltasse à cruz, a última semana. É mesmo porque Romanos 11:29 fala que aquilo que Deus dá, ele não toma, é irrevogável. Então, Israel vai, todas as promessas se cumpriram a Israel. Agora, não, eu fico abismado é como é que as pessoas, é porque elas são cegadas de Satanás, não percebem isso que você está falando aí, que é como se a igreja nunca tivesse existido. As coisas voltam àquela mesma condição daqueles filmes que a gente assiste. Até o Império Romano está voltando. Israel, depois de 2000 anos, está lá na terra, tudo do jeitinho que era. O templo vai voltar a ser construído e as pessoas não notam. Do mesmo jeito, não notam. É como se tivesse aquele intervalo, arrebatou, voltou à última Os semana. 2000 anos não existiram. Então, não existiram. E um grande erro no meio evangélico é falar que a igreja substitui Israel. Não substitui. E 89% dos crentes creem assim. Se você entrar num site chamado milenistas.com, você vai ver o que eles falam de nós. A igreja não... Eles detonam o crente que acredita na Bíblia literalmente. A igreja não substitui Israel. A igreja não substitui Israel. As promessas feitas a Israel se cumprirão com Israel. Porque a igreja é a igreja. Não, tem no site milenistas.com, eles chegaram a postar um trecho de um filme do Hitler, que eles usam para tudo, né? Foi lançado o funk do não sei o quê. Aquele que o Hitler está assim, um filme que saiu os últimos dias dele, que ele está tremendo assim, ele tira o óculos, ele fala, vai ficar só fulano, Beltrano e Ciclano dentro da sala. Aí esses capangas do Hitler ficam e o resto sai, e ele começa a dar um sabão na turma, você já viu isso? Jesus é servir para dentro. Ele fala que vai ficar aqui agora só o Sofro, o Derby e o Tinho Arraia. Isso é uma zoeira com a gente. Misericórdia. Mas ele fala, vocês querem que as pessoas creem que a igreja é o plano B de Deus? Deixados para trás, vocês estão loucos. Não. São dois povos diferentes. A igreja, a noiva do Messias, é Israel, a esposa de Deus. Agora, que esse não é o meu comentário. Meu comentário é exatamente sobre o sacerdócio. Porque Jesus, como sumo sacerdócio, ele apresenta qual é o ofício do sacerdote e profeta. O profeta apresentava uma mensagem de Deus ao homem. O sacerdote apresentava homem a Deus. Era o contrário. Então o sacerdote apresentava homem a Deus. O profeta apresentava a mensagem de Deus ao homem. Então Jesus, como sumo sacerdote, segundo o rei justo, que é Melquisedeque, ele apresentou todos nós diante de Deus. E ele fez um novo povo, um povo santo, uma nação santa de sacerdotes. Hoje nós somos sacerdotes. 2 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Nós somos então a nação santa, um povo, um sacerdote santo. Então significa que nós temos o privilégio de apresentar homens a Deus. Sim. E aí quando nós vamos na praça, quando nós estamos falando, nós estamos apresentando homens a Deus. E conforme eu já falei aqui, Satanás quer que a gente pense que isso não vale nada. Que isso é pouco. Que isso é bobeira. Que isso é perda de tempo. Que isso é pífio. Mas não é.
É a única coisa que vale. Exatamente. Então nós temos esse sumo sacerdote à destra do Pai, que intercede por cada um de nós que somos sacerdotes santos, separados para Deus. Cada um de nós. Apocalipse 1:6. Dos nossos erros, dos nossos fracassos, dos nossos acertos, nós somos chamados um povo santo diante de Deus. Porque não é baseado na nossa justiça, é na tissedeca do Meleque. Exatamente, a obra É consumada. na justiça do rei, exatamente. É por causa da consumação da obra dele, a sua morte e ressurreição, que ele pode fazer assim. Por mais fedorentos que nós sejamos, a gente é mais sacerdote do que daquele levita com pedra preciosa no peito, e a plaquinha de ouro na testa, escrito Kadosh Kadoshem, e na mitra, e aqueles incensários, aquilo tudo. Hebreus 10, 1 e 4 fala que era uma sombra. Hebreus 10, 1 e 4 fala que ele é uma sombra de algo maior, de algo real. Hebreus 8, 4 e 5 fala que aqueles sacerdotes, olha o texto, Hebreus 8, 4 e 5. Porque nesse texto também fala aqui das coisas lá de riba, como sabe, só mãos de riba. Hebreus 8, 4 e 5. Olha, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Se Jesus Cristo pretendesse ser sacerdote, segundo a ordem antiga, ele não poderia, porque ele não era levita, ele era da tribo de Judá. Por isso é que ele inaugurou um novo sacerdócio, do qual qualquer um pode fazer parte. Não tem que ser só levita ou só judeu. Hoje pode ser de qualquer país. Em qualquer lugar do mundo que uma pessoa nascer da água do Espírito, nascer de novo, automaticamente ele recebe a imputação da justiça de Cristo. A pessoa se torna tão justa, como é que foi o texto aqui de Hebreus? Hebreus 7:26, se torna tão santo, tão inocente, tão imaculado, e tão separado e tão sublime quanto Cristo é. Ou seja, tudo que ele é, ele imputa, ele coloca na sua conta. Se você for lá na minha conta atualmente, a minha da Marluz tem R$1,90. Lá no Banco Santander. Se você for lá tirar meu extrato, pelo menos não está negativo. Tem mais do que o meu, eu tenho zero. Pelo menos não está negativo. Tinha época aí que estava menos 900, não sei, pelo menos está positivo. Está lá positivo 1,90. Mas digamos que se tivesse menos 1,90, né, para ficar melhor na ilustração, a gente devia ter deixado a conta ficar negativa essa semana, né, para poder fazer a ilustração melhor. Mas digamos que está lá negativo R$11. Aí amanhã, segunda-feira, eu chego lá tirar o extrato, tem lá 1.889.327.427.388 euros e 29 cents. Eu falei, opa! Aliás, isso aconteceu recentemente. O rapaz foi tirar o extrato, tinha lá 1 bilhão ou 1 trilhão na conta dele. Eu sacava na hora. Eu também. Saca 1 bilhão aí. Depois você confessa. É o tipo de pecado que vale a pena confessar. Não, esse pecado vale a pena. 1 bilhão, aliás, o caixa não vai ter 1 milhão. Você vai tirando os automáticos. Lógico, existem formas melhores. Alguém aí me contou ontem. Você transfere. Alguém, acho que foi o Rafa que contou ontem, foi o André, foi o que lembra do rapaz que um hacker aí foi lá, conectou o notebook dele lá no caixa automático, começou a jorrar notas. O burrão foi preso porque tinha notas esparramadas para quanto é lado, tudo deixou. Um monte de nota de 150 essa aqui no chão. Ele devia ter levado uma mulher com um carrinho de bebê, né? Abre o carrinho e passa lá. Deixou o dinheiro esparramando lá no chão. E esse rapaz não está conseguindo ter sossego na cadeia. Está tendo que ser transferido para lá, porque todo mundo quer saber como. Todas as gangues querem o know-how deles, entendeu? Quer saber como é que ele fez isso. Mas ou seja,
Cristo, ele põe um crédito na sua conta. Ele põe um crédito. E esse você pode sacar. O crédito da graça você pode sacar, não é pecado. Ou seja, está lá disponibilizado. Você se torna santo, justo, como é que é? E aquelas outras todas as palavras lá, sublime. Ou seja, nós, o Hebreus 8:4. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. E esses que oferecem as coisas segundo a lei, ministram em figura, Hebreus 8:5, e sombra das coisas celestes. Assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê, não faças todas as coisas de acordo, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A linguagem do livro de Hebreus sempre é essa. É uma linguagem de comparação. A velha aliança, o velho sacerdócio, o velho pacto era assim. A nova aliança, o novo pacto, o novo sacerdócio é assado. E sempre superior. E nós fazemos parte desse sacerdócio. Hebreus 9:3, 8-10 e 26 também fala que tudo isso lá do Velho Testamento, da velha aliança, era uma parabolê para a época presente. Parece até francês. Eu vou explicar parabolê de novo, não, que o Isaac até decorou. Que são coisas que foram impostas até o tempo oportuno. Que são coisas que foram dadas até que se cumprissem os tempos. E Colossenses 2:16 e 17 fala que tudo isso foi uma sombra de coisas que haviam de vir. E essas coisas já vieram. E esse tempo já se cumpriu. E nós está nele. Nós fazemos parte desse ministério, desse sacerdócio que é hiper superior, que é muito excelente, que é baseado na obra tetelestada, completa, consumada de Jesus Cristo. Nós não temos mérito nenhum. E é conosco e é com a igreja que Deus conta. Você lembra que um dia eu dei um sabãozão aqui no casal hoje? Ela falou, mas e o índio, tadinho? Ele está indo para o inferno, ninguém fala de Jesus. Ele falou, opa, se nós não falar, o cara vai para o inferno mesmo. Ou seja, Deus conta com a igreja para louvar, para glorificar o nome dele, para evangelizar, para falar com o índio, para falar com o chinês, para falar na Praça 7. Se a igreja não fizer, ninguém vai fazer. As forças armadas de nenhum país vai fazer, o Obama não vai fazer, a Dilma não vai fazer, o primeiro-ministro de Israel não vai fazer, o povo de Israel, ninguém vai fazer. Ou a igreja faz ou fica sem fazer. Nós fomos qualificados pelas qualidades delegadas de Cristo para fazer esse serviço. Todos os que nós vamos ver na semana que vem, que são os novos sacrifícios. Lembra? Só para citar o Romanos 12:1, Deus falou, olha, eu rogo que você se apresente como um sacrifício a Deus. E você sacrificar é oferecer. Sacrifício é oferenda, oferta. Se você não se apresentar a Deus para ser usado, Deus não vai ter quem usar. Ou é o crente ou é o crente. Porque o crente é o representante de Jesus Cristo na terra. O crente, ele é aquele que está cheio do Espírito de Cristo. E o crente é aquele que faz parte como sacerdote do sacerdócio que ele instituiu com a sua morte e ressurreição. Então, na semana que vem, nós vamos saber que sacrifícios são esses. Não é o de bode, não é o de ovelha, não é destroncar pescoço de pombinha, não é acender vela, não é acender a menorá, não é pôr pães na mesa do pão da preposição para o Davi comer, não é jogar incenso no altar do incenso, não é desossar boi, não é fazer perfume, né? Porque nós falamos que o sacerdote daquela época ele era açougueiro, perfumista, ele era tudo, né? Tecelão. Hoje também nós somos, só que num sentido diferente, né? Daqui a pouco nós vamos fazer o papel de levitas cantores.
Não é? O verdadeiro louvor, porque ele é ungido pelo Espírito Santo.